Boa noite! Boa noite, pessoal. Como vão? Do nosso programa semanal, anote aí para não esquecer toda semana. Anote aí na sua agenda, anote aí no seu celular, anote aí em todos os lugares um lembrete para estar aqui conosco no nosso programa semanal. É um prazer estar aqui. Vamos começar? Para quem não nos conhece, né? Só para lembrar você, anote aí. Você vê que tem a leitura não é anota aí, é anote, OT de olho de tigre aí. Então é um encontro semanal que começamos hoje. Teremos convidados para trazer a audiência dos convidados aqui. E o nosso foco aqui, da mesma forma como repaginar é falar sobre gestão e primazia da gestão, aqui eu e a Márcia capitanearemos toda semana, toda terça-feira, né, meu amor? Ou só ele, ou só eu, ou os dois, ou mais alguém. Ou mais gente, depende aí de uma série de circunstâncias, mas temos muitos bons planejamentos aqui para compartilhar com vocês. Acreditem, nós temos coisas bem legais para falar para vocês. E toda terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui compartilhando um assunto que tem a ver com comportamento humano e cultura organizacional. Vocês gostaram da vinhetinha que a Márcia fez? Vinhetinha bonitinha. Eu também gostei bastante dessa vinhetinha. Bom, Má, hoje o nosso programa de estreia do Anote Aí tem que falar correto, né? Porque eu estou falando ainda lendo, né? Anota aí, não. Anote aí. Anote aí. Vamos falar sobre modelo mental, né, Má? E a gente fez um artigo sobre isso no nosso blog. Aliás, acostumem-se a frequentar o nosso blog. Hoje foi publicado mais um artigo. Toda semana sim, semana não é publicado um artigo lá no blog do site da Olho de Tigre. E tivemos um artigo que foi bem comentado. O pessoal comentou um pouquinho para a gente sobre modelo mental, não é isso? Posso falar? E é esse o nosso programa de estreia. Então vamos lá. Já atropelou tudo. Primeiro programa de estreia é assim, né? Quem sabe faz ao vivo, que nem diz o Faustão. Tudo ao vivo, é tudo. Olha, é assim. A gente publica artigos quinzenais no nosso site, com alguns temas que a gente levantou nos nossos treinamentos, coisas que as pessoas nos pedem, dúvidas que surgem, coisas que a gente recebe aqui no direct. Quem está aí? Quem tá aí? Ai, que lindo, Neville. Beijo, Nevilão. Nevilão está comigo toda segunda-feira. Neville e Pavani toda segunda-feira no Repaginar, vocês não podem perder. Você quer saber de gestão, quer saber de primazia, é aí. E aqui nós vamos falar sobre comportamento, sobre cultura organizacional, inteligência comportamental e muitos outros assuntos. Hoje, no programa de hoje, nós resolvemos falar sobre modelo mental. Modelo mental, eu sei que tem muita gente que já conhece, que já sabe o que é o mindset, não é o mindset, isso está muito batido, tem muita... Veroca aí, tem muita gente que já falou sobre esse assunto, muita gente que já falou muita besteira sobre esse assunto também. Então, a gente resolveu hoje aqui, a começar por essa pauta, que é o básico do básico, ao nosso ver aqui, sobre comportamento, porque é onde começam muitas coisas na sua cabeça. Então, assim, para começar o nosso programa, a gente não poderia deixar de falar disso e vamos falar de assuntos muito mais profundos do que esse, é óbvio, sempre aqui puxando para a nossa vertente, na nossa forma de encarar comportamento e desenvolvimento humano. Então, a gente vai começar pelo básico. E começando pelo básico, a primeira pergunta que não quer calar: o que é modelo mental, seu Orlando Pavani Júnior? Deixa eu falando bom dia, boa noite para quem está nos prestigiando aqui. Minha querida Fran, como vai, meu amor? Tudo bem? Mestres, não, somos apenas iguais, meu amor. E Tiago, olha lá, muito boa noite, seja bem-vindo. Bom, então vamos lá, deixa eu explicar. A Márcia perguntou aí, na verdade eu não estou aqui, esse programa é um bate-papo, não tem a ver com tom professoral, nada disso. Não. Mas o que se fala de besteira nesse assunto? Nós vamos falar aqui como se estivesse conversando com vocês na sua casa, essa é a ideia. Como é que se fala de papagaiada sobre mindset? Eu já vi muito mais absurdo do que coisa séria sobre esse assunto.
Aqui mais uma pessoa nos prestigiando, Luciana Justus. Como vai, querida? Seja bem-vinda no nosso programa. Boa noite, Luciana. Audiência excelente aqui, o pessoal do YouTube, gente do Facebook, também transmitido pelo LinkedIn. Então vamos entregar que a gente prometeu, hein? Estreia do programa tem que ser espetacular para as pessoas voltarem. Anote aí toda semana aqui com a gente. E vai ficar disponível nas plataformas YouTube da OT, LinkedIn meu e Facebook da OT, ok? Alô, você está aqui? O pessoal já se conhecendo aí. Então vamos lá, o que é modelo mental? Modelo mental é difícil explicar isso com tão poucas palavras, né? Mas nós temos tempo aqui para a gente explorar o assunto. Modelo mental, eu poderia resumir para você como sendo o nosso filtro de mundo. Como que a gente interpreta o mundo? Nós interpretamos o mundo à luz de um filtro. Esse filtro que nós temos é o que nós podemos chamar de modelo mental, ok? Ou seja, se as pessoas que estarão nos escutando aqui, elas poderão gostar ou não gostar do que estamos falando. O que faz você interpretar as coisas que nós dissermos para você, eu e a Márcia dissermos para você, essa forma de interpretar o que eu estou falando, e que qualquer pessoa fala, ou essa forma de interpretar qualquer livro que você lê, qualquer programa que você assiste, qualquer coisa, ela é subordinada a esse modelo que está no teu cérebro, que decide as coisas a partir desse modelo. Então, modelo mental, também chamado em inglês de mindset, a palavra mais falada de maneira até irresponsável por muita gente, é esse filtro pelo qual nós interpretamos as coisas. Isso é modelo mental. E cada um de nós tem um modelo mental diferente do outro. Ok? Modelo mental, basicamente, é isso. E veja, quando a gente fala de filtro, eu costumo falar aqui de balaios, né? Você vai colocando, quando você faz o filtro, você vai pôr assim, no seu bailainho assim, esse eu gosto, esse eu não gosto, esse eu gosto. Esse... O Pavani está demais, ele está em Nova York. Estou em Nova York. Mapa mental, sabe, né? Veja, quando a gente fala desses filtros, e aí, quando você está numa conversa com alguém, o que ela está falando para você aqui, você está, de fato, ouvindo ou você está julgando o que ela está falando? Então, acho que vale uma explanação aqui, Pavani, porque as pessoas, em geral, quando estão ouvindo as outras, elas não estão ouvindo, elas já estão pensando na resposta que elas vão dar para as pessoas. Então, eu acho que isso faz parte do que, quando a gente fala de modelo mental, porque o seu modelo mental afeta a maneira que você se comunica com as pessoas, e com as pessoas, com o mundo, com qualquer pessoa aí ao seu redor. Então, acho que vale você falar um pouquinho dessa diferença entre prestar atenção e julgar o que está acontecendo na sua vida. O que você pode estar achando agora, você deve estar achando que está nos escutando aqui, o seu web espectadores, a gente nunca sabe quantas pessoas exatamente estão nas diversas plataformas, mas a gente sabe que você acha que está prestando atenção, mas não está. O que está acontecendo é você estar julgando aquilo que eu estou falando ou que eu falarei. No nosso cérebro, para dar um exemplo raso, tem 2 balaios. O balaio de coisas legais, onde você joga algumas coisas que eu digo, e o balaio de coisas não legais, onde você eventualmente poderá jogar coisas que nós dissermos aqui. Ao final da nossa live aqui, se tiver muito mais coisas no balaio das coisas legais, você vai achar o evento bacana e o programa potencialmente assistível todas as semanas. Se você achar que muitas coisas foram para o balaio de coisas não legais, você pode ser que esse programa não se afinize com você. O fato é que quando você joga esses conceitos que nós formos falando nestes balaios, você não está simplesmente prestando atenção. Você está refém desse jeito de interpretar o que eu estou falando e lança, quando você decide aonde vai jogar tal conceito, você está fazendo o julgamento. Se eu estiver falando aqui para 1000 pessoas, ok? Nós estaremos falando aqui as mesmas coisas, com a mesma entonação de voz, o mesmo conceito, absolutamente tudo igual, mas eu corro o risco de ter 1000 interpretações diferentes daquilo que eu estou dizendo. Esse ato inglório, que é a comunicação,
faz com que o mesmo discurso faça com que 1000 pessoas possam entender dos seus jeitos individuais aquilo que eu estou dizendo. Ou seja, pouco eu serei bem-sucedido na missão de comunicar o que eu tenho a intenção de comunicar. Porque o que eu quero dizer estará submisso, refém do seu modelo mental. Ok? Então, o papel aqui é descobrir como é que funciona esse seu modelo mental e como a gente vai poder passar uma mensagem e assegurar que você entenda o que eu quero que você entenda e não o que você filtrará do que eu estou dizendo. Entende? É difícil isso, mas é esse o objetivo. Não é o objetivo, esse é o empecilho da comunicação. Vencer o modelo mental do espectador. Então, vamos lá. Se a gente tem que vencer o modelo mental do espectador, eu acho que uma das coisas que é interessante a gente falar aqui é de onde começa essa história. Porque a gente sabe que são milhares, bilhões de neurônios no nosso cerebrinho aqui, que está todos aqui interligados, conectados, fazendo sinapses. E de onde começa esta coisa? E significa dizer que, uma das perguntas que veio há um tempo atrás, assim, quanto mais neurônio eu tenho, mais inteligente eu sou? Pois é. Não, infelizmente não. Acho que vale uma explicação sobre isso. Acho que é uma boa... Vou colocar aqui, você complementa aquilo que você achar relevante. Ó, tá. O nosso cérebro ele é formado por neurônios. Basicamente, eles são neurônios. Os neurônios, há pouco tempo, a gente descobriu que eles não residem só no cérebro, há também no intestino. E há quem diga hoje que o intestino é mais dotado de neurônios do que no cérebro. Ok? Mas, enfim, isso é um assunto para outra live dessa aqui. E muitos livros. Então, o que eu quero explicar? Esse cérebro que caracteriza o nosso principal órgão, né, talvez o gestor de todos os outros órgãos, ele se constituiu aproximadamente entre 8 e 12 semanas intrauterinas. Ok? Vamos arredondar 3 meses. 3 meses de gestação, o sistema nervoso central está pronto. O que é o sistema nervoso central? É o cérebro, é a espinha dorsal, praticamente. Ok? Esses 2 componentes. Feito isso, e isso se consolida aos 3 meses intrauterinos, para arredondar, eu posso dizer que existe um ser vivo no ventre de uma mulher. A medicina não entende que antes desse período exista um ser vivo lá, ok? Porque para se caracterizar o ser vivo, eu tenho que ter um sistema nervoso central. Se não houver um sistema nervoso central, ainda não há vida. Por isso que na medicina, quando a gente tem um aborto antes desse período, não é considerado assassinato na medicina, tá? Os pressupostos religiosos podem ter outra interpretação. Mas o fato é que começa a vida quando a gente tem um cérebro e uma espinha dorsal, sistema nervoso central instalado. Nesse sistema nervoso central, existe muitos bilhões de neurônios. E aí a brincadeira. 100, já se fez uma contagem, mas é uma contagem até meio imprecisa. Deve ter 130 bilhões de neurônios hoje ao todo, né? Tem um livro chamado 100 bilhões de neurônios, dizendo que foi feita a contagem. Mas tem mais. Mas vamos arredondar para 100 bilhões de neurônios. É neurônio que não acaba mais, né? Esses 100 bilhões de neurônios estão lá, aos 3 meses intrauterinos. Eles estão lá. Vamos ter nascimento de neurônios ao longo da vida só num pedaço do cérebro chamado hipotálamo. É um fundamento chamado neurogênese. Isso. Nasce neurônio novo só no hipotálamo ao longo da vida, se você utilizar o cérebro de uma maneira útil, né? Quer dizer, não ficar usando muito calculador, pensar. O ato de refletir, de ponderar, estabelece possibilidades do advento da neurogênese. Bom, muito bem. A mulher não tem 100 bilhões de neurônios. Há uma estatística que aproximadamente a mulher tenha 20% de neurônios a menos do que o homem. Mas está tudo certo, não precisa deles. Magoadas, mulheres. Não precisa deles. Por quê? Porque uma das funções do neurônio é ele fazer o corpo daquele feto se constituir. Então, um neurônio, um cérebro com 100 bilhões de neurônios, vai formar um corpo que a gente chama de homem, ok? Com uma certa musculatura, com uma certa estrutura. Um cérebro com 80 bilhões de neurônios, 20% a menos, para dar um número razoável,
ele é um cérebro que não é capaz de fazer essa musculatura que o homem tem. E essa coisa que sai é que se chama, para nós hoje, mulher. Então, pela constituição quantitativa de neurônios, dá para saber se é, pelo menos do seu ponto de vista estrutural, né? Fisiológico, se é homem ou se é mulher. Tá? A opção é uma outra circunstância depois. Qual que você se alinha é uma outra circunstância. Mas daria para perceber. Agora, cada neurônio, e aí que vale a explicação que a Márcia chamou, cada neurônio ele tem uma estrutura, não sei se dá para você ver meu braço aqui. Ó. Aqui de um lado tem uma estrutura chamada terminais dendríticos e do outro lado tem uma outra estruturinha chamada axônios. Ok? Então, um único neurônio tem centenas de terminais dendríticos e centenas de terminais axônicos, ok? Para você entender isso. O que faz o cérebro ter aquilo ser aquilo que a gente são as conexões entre esses terminais. Quando eles se encontram nesse meinho aqui, na verdade, eles não se encontrassem nesse meinho, o choquinho passa. Eles se aproximam, assim, é uma aproximação magnética. Como se fosse um imã, né? Exatamente. Essa aproximação magnética abre terminais que permitem que uma energia elétrica que está no corpo desse neurônio possa ser perpassada para outros neurônios. Então, quando um terminal dendrítico se aproxima de um terminal axônico, tá? Dendrito com dendrito não se liga, axônio com axônio não se liga. É como se fosse falando da linguagem de hoje, eles dão match. Para quem está acostumado com o Tinder, eles dão match. Dão um matchzinho ali. E essa conexão sináptica é que permite esse circuito de viagem elétrica do corpo celular de um neurônio. Muito bem. Essa energia elétrica, tá bom, que tem no neurônio é o que a gente pode chamar de vida. Porque se não tivesse energia elétrica lá, não adianta fazer sinapse nenhuma, não funciona nada. Há uma coisa inexplicável ainda, que é a vida dentro de um neurônio, que permite que essa coisa perpasse. Muito bem. O que faz o nosso modelo mental são essas conexões sinápticas. E essas conexões sinápticas é que definem esse filtro de mundo que nós estamos nos referindo. Então, e a constituição dela é que é pitoresca, né? Eu vou falando aqui, a Márcia vai colocando aí os percentuais, só para você ter uma ideia. Aos 3 meses intrauterinos, Márcia, isso que eu quantos por cento de conexões sinápticas já estão prontinhas lá? De 40% a 50% é de 8 semanas a 12 semanas. Ou seja, lá nos 3 meses intrauterinos. 70%, eu até anotadinho aqui para não esquecer. 70%. Calma. Fala. Deixa eu explicar uma coisa. O que significa isso? 40% a 50% das conexões sinápticas, sem antes você nascer, já estavam prontas. Por pressupostos genéticos. Herança de papai e mamãe. Herança genética. Ok? E epigenética. O que significa o que na prática? Significa o seguinte: de 40% a 50%. Do jeito de você interpretar o que eu estou falando agora, ok? Foi consolidado aproximadamente aos 3 meses intrauterinos. Quando se nasce, Márcia? Depois de 6 meses do cérebro está pronto. Para quanto foi isso? Assim, são 70% das conexões sinápticas, elas acontecem até o momento do seu nascimento. 6 meses depois, isso aumenta consideravelmente. Não. Ou seja, de 20% a 30% de conexões sinápticas aconteceram no período dos últimos 6 meses de gestação. Isso significa dizer o seguinte, grave o que eu estou falando. 70% do jeito de você filtrar o que eu estou falando agora foi consolidado no dia que você nasceu, no dia que você saiu da barriguinha da mamãe. Ok? Depois de 1 ano de vida, portanto, 1 ano e meio de cérebro. Ok? 6 meses dentro da barriguinha e 1 ano fora. Para quanto foi, Mar? 15% das sinapses acontecem no primeiro ano de vida. Vai para 85%. Ou seja, de 70% foi para 85%. Isso quer dizer que 85% do seu filtro de mundo, do seu modelo mental, foi consolidado. 85% dele foi consolidado
até você fazer 1 ano de vida. Você não sabia falar, não sabia nada. Mal sabia falar, mal sabia andar, né? Bem, não sabia já andar. tava... Ou seja, o filtro estava lá. E o que acontece? Deixa eu só fazer uma explicação aqui. Você está lá na sua infância, muito pequenininho, mas seu cérebro absorve tudo que está à sua volta, simplesmente tudo que está. Porque é como se ele estivesse vazio, né? Quanto mais informação vai chegando, mais sinapse vai formando, entendeu? Exatamente. Ele não está vazio, porque ele começa com 40, 50 Começa com 40, sim. Não tão... Com 50 anos, ele está muito mais cheio de coisa, né? Vamos colocar assim, né? Ele está vazio, entre aspas. E aí, o que acontece? Quando você tem de 7 a 8 anos de idade, quanto é que fica de conexão? 13,5% de sinapse acontece. Ou seja, ao todo, 98,5% das cognições sinápticas aconteceram até aproximadamente 7 a 8 anos de idade. Isso. O que significa dizer, na prática, que o seu modelo mental foi consolidado em quase 100%, em 98,5% aos 7, 8 anos de idade. É esse modelo do qual você é muito mais refém do que protagonista, e é isso que é importante que você entenda aqui. Você não é dono do seu modelo mental. Não foi você que o constituiu. Foi as adversidades da vida, o ambiente que você viveu, até o momento do qual você não tinha consciência das coisas, que formatou esse seu filtro de mundo aí, que é muito mais um rascunho do que algo passado a limpo. Ok? Ou seja, o modelo mental... O Neville fez uma pergunta importante aqui que nós vamos colocar já. O modelo mental é uma coisa constituída na sua infância primeira, até os 7, 8 anos de idade, que legisla sobre toda a sua forma de interpretar o mundo. Esse é o grande problema. Se você faz uma pergunta aí para si mesmo, em que ano era quando você estava com 7 anos de idade? Eu estava em 1973. Em 1973, eu tinha 7 anos de idade. Ok? O meu modelo mental ele é muito parametrizado a partir daquela experiência até aquele período. Por isso que é difícil uma pessoa no século XXI acompanhar o raciocínio de quem é nativo no século XXI. Porque o modelo mental é outro. Entende? Isso é muito maluco, cara. Isso é um negócio louco da gente debater. Né? Imagina, eu e a Márcia aqui estamos reféns de um modelo mental que foi constituído em 98,5% até os 7, 8 anos de idade. A pergunta que vem, que sempre, se nós fomos constituídos até os 7 anos com 98,5%, quando que chega a 100%? Essa é a pergunta. Mas vai chegar a 100% um dia? Esse 1,5%, como que acontece? Essa pergunta que sempre acontece para a gente. Esse 1,5% vai se conectar ao longo da vida, mas eu posso lhe dizer que não faz muita diferença, ok? Porque 1,5% vai ter aquele fenômeno que eu falei, que é a neurogênese, vão nascer mais ou menos 1,5%, 1 bilhão e 500 milhões de neurônios vão nascer ao longo da vida, mas ele não muda o seu jeito de filtrar a vida. Não muda. Então, aprender isso, para mim, foi muito contundente. Né? Para a gente foi muito contundente. Foi quando a gente estava começando a abrir a Olho de Tigre e a gente falou, poxa vida, o que é aprender, então? Aprender não é um desenvolvimento pedagógico, que é aquilo meio pelo qual nós ensinamos uma criança. Aprender não é por meios andragógicos, que é como a gente ensina um adulto. Aprender não é um fenômeno eutagógico. A eutagogia é quando eu consigo aprender sozinho, né? Disciplinadamente, autoestudando. Porque qualquer input que lhe é oferecido, ele é filtrado submissamente a esse filtro de mundo que foi caracterizado aos 7 anos de idade. Então, o desafio dos neurocientistas, quando descobriram isso, é rotular. O que é aprender, então? Aprender é qualquer conclusão retirada a partir do filtro existente até os 7, 8 anos de idade. Poxa, isso não me parece completo. E aí uma pergunta que não quer calar, que no artigo a gente colocou, que é muito louca, né, essa pergunta, que é a base do nosso trabalho.
Se isso é verdade, se 98,5% das nossas conexões sinápticas foram constituídas até aproximadamente 7, 8 anos de idade, e toda a nossa interpretação das informações que nos são postuladas a partir dessa idade foram submissas a esse filtro, os neurocientistas disseram: não existe realidade para nós. O que existe é o jeito de eu perceber essa realidade. E essa percepção da realidade é subordinada a esse filtro de mundo. E eu acho que aqui, esta percepção de mundo que cada um de nós temos em relação a essa aula, por exemplo, esse programa, essa coisa que a gente está fazendo aqui, cada um percebe o que a gente está falando, a cada palavra que a gente fala aqui, de uma forma. Então, significa dizer que nós aqui, percebendo o mundo como percebemos, temos uma coisa espetacular chamada livre-arbítrio, não é mesmo, Orlando? É aí que eu quero... Quer dizer, se os neurocientistas aprenderam que não existe realidade, só existe percepção, e essa percepção ela é refém desse modelo mental, cujo histórico eu já me referi aqui, eles já fizeram uma outra afirmação e aí comprovaram cientificamente. Não existe essa coisa que nós chamamos e que acompanhou a nossa vida, né, para quem pelo menos é cristão, de que nós temos livre-arbítrio. Nós temos uma coisa chamada arbítrio. Arbítrio nós temos, que é a capacidade de decidir as nossas rumos. Mas ele não é livre. Ele é subordinado a esse modelo mental que nós temos. E aí é uma pergunta que o Neville colocou aqui, que vale a pena a gente compartilhar. Qual a relação com o que entendemos hoje por inconsciente com o modelo mental? Esse é o ponto. O modelo mental é algo inconsciente, da qual você é refém. Ele é algo inconsciente. Você, quando olha uma pessoa e não vai muito com a faixa dela, aquilo é um modelo mental trabalhando. Você não bate com aquilo. Você não é de esquerda ou de direita porque você decidiu assim. É uma submissão ao modelo mental vigente. Tem heranças de papai e mamãe em 40%, 50%, e tem a ambiência que você viveu até aproximadamente os 7, 8 anos de idade. Por isso que é tão importante o que mamãe sente durante a gravidez, porque de 20% a 30% das conexões foram feitas naquele momento, né? Então, mamãe grávida tem que ser respeitada, porque o sentimento dela exalará para uma conexão sináptica. E ela definirá o jeito de interpretar o mundo daquela pessoa. São aquelas crenças que as pessoas têm. Mas é muito mais correto eu dizer, eu até falo isso sempre, né? É muito mais correto dizer que a crença é proprietária do indivíduo do que propriedade do indivíduo. O indivíduo ele é refém de uma crença da qual ele não escolheu. Para dar um exemplo babaca disso, eu sou parmenense, certo? A falha que me acompanha. Por que eu sou parmenense? A Márcia é corintiana. Ok? Por que nós somos isso? Não tem explicação. Eu não consigo torcer para o Corinthians e provavelmente a Márcia não consiga torcer para o Palmeiras. Eu consigo torcer para o Boca Juniors, que é um time da Argentina, que não deveria ser justificável, mas eu não consigo torcer para o Corinthians. Isso é modelo mental. Não há justificativa lúcida, não há nenhuma argumentação plausível para justificar esse meu jeito de interpretar um time. Não tem a ver com o coração que a gente fala, tem a ver com o modelo mental. Ok? Tem algo que tem ali, tem um pingo no meu pai, tem alguma coisa que eu também não sei explicar direito. Ok? Então, o Neville aqui, essa sinapse ele já desconectou. O Palmeiras não tem mais. O que eu vejo? O que eu quero que você entenda nesse programa? Nós vamos falar, tudo que a gente for falar a partir de agora, nesse programa, que vão ter 1000 episódios, você vai usar o seu modelo mental. Eu acho que vale aqui, esse modelo mental, você vai usar não só aqui. Uma das coisas que a gente vê, e vê muito... Fala, Paulão, seja bem-vindo. Porque a gente trabalha com cultura organizacional, a gente faz diagnóstico de cultura organizacional nas empresas. E quando a gente está fazendo diagnóstico de cultura comportamental, de cultura organizacional, a gente depara com líderes, a gente faz diagnóstico com os líderes. E existem conflitos
muitas vezes gigantesco entre os líderes, porque não é questão de competência. Não. Competência de formação, de competência acadêmica, de conhecimento. O que pega nesse diagnóstico é justamente o encontro de modelos mentais diferentes que tem que conviver em prol de um consenso dentro de uma organização. Vocês imaginam o que é isso? E a empresa tem que lidar com a cultura de modelos, milhares de modelos diferentes, e falar assim, se entendam, porque a gente precisa de um resultado. Você imagina o que acontece dentro de uma organização, o que acontece dentro da sua organização, que talvez esteja acontecendo, conversando, vendo aqui a gente pela primeira vez. E qual é o desafio, gente? E... O desafio, quer dizer, você já entendeu o que é modelo mental, já entendeu como é que ele... Isso faz parte das nossas aulas, a gente aprofunda nisso, mostra slides interessantíssimos para vocês, imagens muito interessantes para provar o que eu estou falando, aqui é só um bate-papo. Mas o que eu quero, o que vale a pena talvez dizer, Márcia, é que esse modelo mental que a gente colocou aí, qual é o desafio? O desafio não é melhorar o jeito de ensinar um conceito. O desafio é o jeito, é o que eu vou fazer para você mudar o seu filtro de mundo para entender o mesmo conceito de um jeito diferente. É como se eu dissesse assim, ó, eu vou te dar um livro para ler do jeito que você é agora, com esse filtro de mundo que você tem. E você vai chegar a uma certa conclusão sobre o livro. Ele vai gostar, algumas partes você não vai gostar, você vai fazer a sua leitura interpretativa do livro. Aí eu promovo um evento que muda o seu circuito sináptico, ok? Que é o que nós fazemos há 21 anos. E aí eu dou o mesmo livro para você ler, e você captura coisas que nunca houvera capturado antes. Esse é o desafio do século XXI. Não é te ensinar uma coisa com a expectativa de que você aprenda. É submeter a você conceitos, e nós vamos falar de muitos aqui nesse programa, é que, se você tivesse um outro filtro de mundo, pudesse interpretar de um outro jeito o mesmo input. A Olho de Tigre nasceu para criar uma experiência conceitual e cognitiva, né? Que a gente chama de MOTDH, Método de Desenvolvimento Humano, que vai fazer você, vai convidá-lo a mudar esse seu modelo mental. Ele é um fenômeno que foi provado na ciência chamado neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade? Se provou que é possível mudar modelos mentais. Ok? É possível fazer isso. Tem diversas formas de fazer isso. Pode fazer com cirurgia, depois você comprar o OT Science, você vai entender o que é isso. Pode ser feito com choque e pode ser feito pela técnica que a gente utiliza há 21 anos, chamada inundação emocional. É a inundação emocional o método utilizado por nós para mudar o seu filtro de mundo. Ok? Eu não mudo uma construção para chegar nesse ponto. Né? Eu não consigo chegar e falar assim, vamos mudar isso aqui. Eu não sei. Eu lhe submeto a uma mudança emocional e emoções represadas das sinapses não conectadas vão ter força para romper sinapses que existem e formatar outras que permitem esse circuito sair. De uma forma irresponsável, é assim que funciona mais ou menos. Mas o desafio é, como é que eu mudo o seu jeito de filtrar o que eu estou dizendo? Como é que eu filtro o seu medo? Você tem uma interpretação sobre o que eu estou falando, sobre o jeito de eu ser, sobre a forma de eu me comunicar. Será que se eu mudasse o seu filtro do mundo, você mudaria isso? Para melhor ou para pior? Eu não sei. Mas mudaria? Esse é o desafio da neurociência hoje. Entender como funciona esse processo de reorganização sináptica. Pelo menos é a nossa praia na Olho de Tigre. Entende? Sim. E reorganização sináptica, quando a gente fala aqui, acho que tem que deixar muito claro aqui também, o nosso treinamento, as nossas coisas, não estamos aqui para fazer nada comercial, não é esse o intuito desse programa. Quando a gente fala de inundação emocional que a gente faz, ela é uma construção que demanda uma série de análises, demanda de uma série de coisas. Tomem cuidado assim com pessoas, que a gente fica preocupado aqui, você toma cuidado com pessoas que prometem que vão mudar o seu modo de pensar e a partir daí você vai ter sucesso. Não é assim que funciona. A gente sabe que não é assim que funciona, nem para mim, nem para você, e nem vai funcionar para ninguém.
Então, quando a gente fala de modelo mental, quando a gente resolveu falar aqui de modelo mental, é justamente para que você tenha consciência do que significa isso e do quanto isso não é tão simples de ser alterado. Isso está quase que no seu DNA. Está no seu DNA. Foi lá desde a primeira concepção de papai e mamãe que juntou o serzinho que criou você. Isso é muito profundo. Então, tem que se tomar muito cuidado quando a gente fala em mexer em modelo mental. Não é tão simples assim. Tem que ter Não é muita nem um pouquinho simples. Nem um pouquinho simples. Mas é possível. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Uma coisa que vem aqui, que veio para mim no direct aqui, se a gente fala de modelos mentais, a gente trabalha com cultura, com líderes, a pergunta é assim: é possível a gente, dentro de uma organização, ter um trabalho monitorado para ajudar líderes a mudarem o seu modelo mental de pensar ou, pelo menos, de fazê-los irem na mesma linha de raciocínio, de pensamento, para se conseguir um objetivo? É possível? Orlandinho. Eu até coloquei aqui, para corroborar o que a Márcia falou, nós fizemos uma nota de esclarecimento. Uma nota de esclarecimento para posicionar a Olho de Tigre em relação a essas falcatruas que tem no mercado. Depois você assiste aí esse link, tem um vídeo lá de alguns minutos nosso posicionando como a gente se comunica. Então, e o que a gente faz e o que a gente não faz. Mas a nossa especialidade é trabalhar a inundação emocional. Quem fez as nossas experiências vai constatar o quão diferente é a nossa abordagem, o quão séria é a nossa abordagem. Mas aqui, como o nosso papel aqui não é ficar falando de produto, né? Embora seja um produto, um programa que nos difunda mais do que a gente está acostumado, e vamos estar eu e aqui a Márcia trazendo um monte de gente para falar, especialista. A nossa base chama inteligência comportamental. Eu quero trazer o Dr. Jô aqui, que é quem cunhou esse modelo aqui. A palavra inteligência comportamental é oriunda de um brasileiro e que a gente aprendeu e utiliza esse termo. Dr. João Furlan, que merece todo o nosso respeito. Dr. João Furlan. Então, o que a gente tem que comentar aqui com você nesse programa? Podem fazer perguntas, viu, gente? Pode fazer perguntas aqui no chat, que eu acho que eu recebo, inclusive do LinkedIn. Quem está assistindo por LinkedIn, eu acho que eu recebo também aqui a pergunta. O que é importante você entender nesse programa de abertura, que nós vamos chamar várias vezes ele, né? Porque ele é estruturante para o programa. Nós vamos convidá-lo a escutar diversos conceitos à luz dos nossos episódios aqui. Não só isso, ia sugerir pautas para nós. Eu quero que vocês falem: olha, eu tenho uma dúvida em relação ao comportamento sobre tal coisa. Se estiver dentro do nosso conhecimento, daquilo que a gente estudou para estar aqui e tudo mais, com certeza falaremos. Se não, não tenho como falar sobre esse assunto, porque eu não o domino. Mas se a gente não souber, a gente vai trazer um convidado para a gente falar, porque a ideia aqui é compartilhar de maneira assim, livre, aberta, conceitos sobre comportamento e cultura. O nosso papo aqui, esse programa Nota, OT aí, né? Anote aí. Anote aí. Anote aí, ele tem a missão de compartilhar seriamente conhecimentos sobre ciências do comportamento. Porque o que não falta, vocês vão ver nessa nota, é picaretagem nesse assunto. Mas não é a pauta aqui. Não é a pauta aqui. Exatamente. Esse programa, assim, é o que a gente acho que vale a gente falar esses tempos que a gente tenha mais, falar sobre o que a gente vai falar. Eu vi o que a gente vai falar aqui. Muitas pessoas nos perguntam, falam assim: olha, eu tenho medos, eu tenho bloqueio emocional. É uma das coisas que a gente vai falar aqui. Na próxima semana, por exemplo, o tema do nosso programa é assim: bloqueios emocionais. Eu devo me preocupar? Esse é o tema do próximo programa. Então, anote aí. Se você deve, eu devo me preocupar com esses bloqueios emocionais que eu tenho? Esse é um assunto que a gente vai trazer. Vamos falar aqui e aprofundar de muitas coisas. Vamos falar de timidez, vamos falar de crítica. Tem muita gente que fala assim: tem crítica construtiva, tem crítica destrutiva, vocês vão entender. O artigo dessa semana é sobre crítica, como você sabe lidar com crítica. Depois eu vou deixar linkado na descrição do vídeo aqui embaixo
um artigo referente ao modelo mental que a gente falou, e tem outros vídeos lá que estão linkados. Deixa o link também da nossa playlist, a playlist do nosso blog. Não, de tudo, vou deixar tudo. Playlist não, ali o endereço do blog, para você ter acesso a tudo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, assim, a ideia desse programa é trazer para vocês assuntos sobre comportamento na empresa, comportamento casal, porque a gente tem um treinamento para casais também, o comportamento em relação a filho, o comportamento em relação a todas as ambiências da sua vida. E vamos falar, é claro, de cultura organizacional, que também é a nossa praia, que também faz parte aqui do nosso métier, que a gente faz isso, esse diagnóstico de empresas. Então, a gente vai falar toda semana sobre um assunto novo, e eu gostaria que vocês também nos sugerissem pautas, porque, às vezes, a sua dúvida aí pode ser a dúvida de milhões de pessoas que estão aqui nos assistindo e vão nos assistir, e você pode até achar uma coisa muito... mas isso é muito simples. Não existe o simples, existe a dúvida. Então, se tiver dúvida sobre comportamento, estaremos aqui para responder todas elas. Uma das coisas que eu queria, nesse programa de abertura, conectar aqui com vocês, é com relação a... que, na verdade, tudo começou com uma... A Márcia sabe disso, né? Nós estamos 22 anos juntos. É muitos anos, gente. Exatamente quando eu decidi que a gente iria fundar a Olho de Tigre. Nesse momento, olha quem está aqui conosco. Ney! Seja bem-vindo, querido. O que a gente descobriu foi o seguinte: minha vida foi trabalhar gestão, e a gente queria implementar as práticas de gestão com mais facilidade. Mas a gente percebia que o modelo mental dos líderes que mais atrapalhavam do que ajudavam para implementar certas coisas. Foi lidar com esse gestor resistente e diversos adjetivos que atrapalhavam o processo, nos fez ter que estudar comportamento. E aí a gente aprendeu um montão de coisa que vai compartilhar aqui no programa. Mas o foco principal era ajudar a organização num projeto de melhoria da sua gestão, ok? As suas lideranças a lidarem melhor com as mudanças da vida. Esse era o foco. Por isso que a gente faz também diagnóstico de cultura. Nós gostaríamos que na verdade, é o foco, né? O diagnóstico de cultura que a gente faz demonstra, explicita, ele cita quem precisa de ajuda comportamental. E a Olho de Tigre tem o xarope para isso, tem a forma de tratar isso. Mas aí a gente percebeu ao longo da vida que a gente não controla mais essa bagaça, né? Na verdade, o pai faz, aí quer trazer o filho quer trazer a namorada. Teve um pai que tem 3 filhos menores de idade, né, Mar? E o presente para os 3 filhos foi dar no dia que eles fizeram, no ano que eles faziam... 18 anos, dá para eles a experiência de participar do nosso método, da nossa experiência vivencial. Isso é... Obrigado, DJ Ney Heleno, como vai? Obrigado, querido. É um privilégio ter você aqui, meu irmão. E a gente começou, né, Mar? Quando eu conheci a Márcia, né, me encantei, eu já fui devolvido, já, né? A Márcia é meu primeiro amor, minha segunda esposa, mas eu fiz o convite para ela, né, Mar? Vamos nessa? E ela falou, vamos nessa. Tivemos que estudar bastante. Aliás, esse estudo não para, né, Mar? Não paramos nunca mais. A gente vai ter que estudar para o resto da vida, porque as coisas são muito mais... Mas a gente acha que tem uma missão aí, e essa missão é contribuir com o desenvolvimento comportamental dos seres humanos, que, de alguma forma, vivem um dilema hoje, né? Hoje, o que a gente percebe? Síndrome do pânico, síndrome de Burnout, ansiedade, dorme mal, sofre por antecipação, não sabe lidar com as dificuldades, foge mais do que luta na vida, e uma série de conceitos. E por aí vai. A gente não quer aqui, nesse programa,
trazer um tom professoral, que esse aqui foi um tom professoral ainda, não é isso que a gente quer. A gente vai encontrando, de repente, a dinâmica do negócio. Hoje é o programa de estreia. A gente quer deixar uma coisa, quer falar sobre comportamento, falar sobre comportamento, medo, sem dúvida, né? Medos é uma coisa que está sempre ali. E medos, o problema do medo tem um artigo nosso sobre medo também. Tem um artigo nosso sobre medo. O medo ele tem as ramificações. E elas são profundas, e elas vão aprofundando. Tem vários tipos de medo, eles acontecem de várias formas e atingem pessoas de todas as idades. E muitas pessoas, assim, o que a gente percebe, já que você falou de medo, o que a gente percebe é que muitas pessoas têm medos nas organizações, isso acontece com muita frequência. Grandes líderes têm medos internos e jamais vai expor isso de maneira que você, olha, vou procurar um treinamento comportamental, vou procurar um psicólogo, vou procurar uma terapia, vou procurar alguma coisa. Ele não explicita isso de forma alguma, apesar de tê-lo, e isso acaba, esses medos acabam, como que eu vou te dizer, florescendo, eles aparecem nas entrelinhas do dia a dia. Você pode até não falar, mas as pessoas que convivem com você sabem dos seus perrengues, das suas coisas que acontecem. Você pode até não falar, mas as pessoas percebem pelo modo que você agir, do modo de você agir, do modo de você conversar, do modo de você responder uma crítica, do modo de você se comportar numa reunião que tem um desafio muito grande, do modo de você se comportar perante um projeto repleto de desafios que você não tem a menor ideia do que fazer. E aí o pânico daquela criancinha de 7 anos aparece. Então, é sobre isso que a gente vai falar. E quer falar isso de uma forma, de um bate-papo, como se a gente estivesse aqui conversando com vocês. Pô, me fala aí, o que vocês acham disso? Vamos conversar sobre o assunto. Porque não quero dar aula e nem a gente fala isso, e vou repetir aqui. Não queremos ser gurus do seu ninguém. A gente quer um programa descontraído, falando sobre comportamento, falando sobre sinapses e todas as coisas que envolvem o cérebro, que são muito complexas, mas de uma forma leve. Essa é a ideia, certo? Porque se você quiser se aprofundar, vai ter os nossos cursos, as coisas que a gente faz, né, como profissionalmente falando. Aqui a gente quer realmente compartilhar com você temas e bate-papos, opiniões. Uma das coisas uma coisa que o Neville falou aqui, um assunto para um programa, que eu até vou colocar aqui, são os 6 tipos de amor. Nós temos um PDF no nosso site, para quem quiser, no nosso curso do OT-Uni, eu já vou até fazer a propaganda lá. Baixa o PDF que a gente fez para vocês, que a gente explica tudo sobre isso, e tem lá perguntas contundentes sobre cada um deles. Vê como que você está nos amores e pode ser o tema de um programa. Também vou deixar tudo linkado aqui embaixo para vocês. É a primeira de 8 vertentes que nós vamos tratar no OT-Union. Os 6 tipos de amores é um dos pilares, um dos 8 que nós vamos tratar no OT-Union. Então, vale a pena a gente comentar sobre essa historinha aí, mas também, porque o que acontece? Eu e a Márcia trabalhamos juntos há 22 anos. 24 horas por dia juntos. Junto é foda, junto mesmo, junto. E muita gente, e a gente vive muito legal, a gente tem uma vida bacana. Não vai dizer que não tem problema lá, claro que tem problema, tem uma porrada de problema, mas muita gente fala assim, pô, como é que vocês conseguem trabalhar junto de maneira tão legal? Tem muita gente que tem uma admiração assim pela nossa relação. E aí, a gente acumulou aí alguns conhecimentos, nós vamos compartilhar esse conhecimento num produto que a gente chama OT-Union, sobre relacionamento, é para gente casada e para gente solteira, que não deu certo ainda. Pode ir os 2 tipos de jeito. Antigamente a gente queria fazer só com gente casada, mas agora não. Agora pode ser o solteiro também, porque o solteiro talvez precise mais de informação do que o casado, né? Essa é a nossa lógica. Então vai ser dia 30 de abril desse ano a primeira edição desse programa, né? Você acredita, Max, são 20 horas e 50 minutos? Já se passaram 50 minutos conversando? Muito rápido. Então, assim, hoje o programa foi sobre modelo mental, que é o básico do básico do básico do básico para nós aqui, ao nosso ver, para que você nos conheça, para quem não conhece, nos conheça, para saber um pouquinho de quem somos nós. Toda semana nós estaremos aqui, ou eu, Pavani, ou ambos, ou mais alguém. Então, anote aí na sua agenda, semana que vem, o próximo programa, Bloqueios Emocionais. Devo me preocupar com eles? Não devo me preocupar com eles? Eis a questão. Esse é o tema da próxima semana. Eu queria também manifestar a vocês
que muitas pessoas que já fizeram os nossos treinamentos estarão conosco aqui, conversando com a gente, já falando qual foi a experiência deles. A gente vai ter tudo. Então, fica atento na publicação, porque sempre vai ter o tema lá que a gente vai, pelo menos, percorrer, né, em volta dele, e a gente vai discutindo essas circunstâncias, esses problemas, essas pautas, conforme elas forem surgindo aí para vocês, de vocês, seja por quem já nos conhece, de maneira... Sim, né? O Ney está perguntando, será uma vez por semana? Sim, toda terça-feira, às 20 horas, estaremos aqui no mesmo bate-local. Anote aí na sua agenda. Silvinha, que querida. Anote aí o nome do nosso programa, anota aí e venha com a gente toda semana bater um papo, trocar ideia, trocar informação, falar das mágoas, falar de qualquer coisa. Nós vamos falar de várias coisas aqui. Várias coisas. Silvinha, obrigado por estar aqui, querida. Te amo. Saudades. Faz tempo que a gente não se dá uns abraços na família, né? Tá na agenda aqui, ó. Tá na agenda. Toda semana. E a gente vai também... Compartilha com seus amigos, inimigos. A gente não pode compartilhar músicas, porque como esse vídeo é gravado, as músicas às vezes não são aceitas. Mas teria música para passar, mas a gente ainda não consegue fazer. O YouTube derruba por causa do direito autoral, então vai nos dar muito problema aqui. Ontem me derrubaram. O meu YouTube pessoal, estou de gancho de algum tempo lá. Então, de castigo por 3 meses. Que não está vendo produzir nada pelo meu canal do YouTube, é porque eu recebi um gancho lá, eu tenho que ter um tempinho aí para eles me deixarem voltar. Teve um vídeo que eu fiz lá. Polêmico, como já. E aí demorou quase 6 meses, mas o YouTube falou assim: nina, você não pode falar essas coisas aí, não. Então, aqui vai ser mais leve. Semana que vem, bloqueios emocionais devem me preocupar ou não. E outros temas mais. Então, para você que está assistindo a gente pela primeira vez, que não nos conhece, aqui é Márcia, aqui é Orlando Pavani, somos da Olho de Tigre Treinamentos e Consultoria, estamos aqui há mais de 20 anos no mercado e vamos toda semana estar aqui com vocês. Nos sigam, é aquela história que eu sempre falo, né? Siga a gente lá no YouTube, aciona o bendito do sininho, que todo mundo já sabe. Compartilha, curte. Quanto mais você curte, mais a gente cresce. Quanto mais você curte, mais o YouTube nos mostra. É aquela história toda que a gente já sabe. Propaganda feita, como todo mundo faz, e nós não seríamos diferentes. Mas o que eu posso dizer para vocês é assim: quanto mais a gente estiver aqui com vocês, mais tempo a gente estiver junto, trocando ideias, mais nós aprendemos juntos. Então, juntos crescemos, sozinhos jamais. Então, espero vocês aí toda semana. Com você ou sem você, meu amor, estaremos aqui. Não é como sem eu vou estar aqui também. Porque às vezes você tem reunião, você já sei que você vai ter dia que você não vai estar. Já quer me demitir aqui ao vivo e a cores. Eu vou fazer a DR ao vivo. Eu não vou, eu vou ficar aqui, eu vou estar aqui, sempre eu vou estar aqui. Tá? Não, aqui tem uma semana que ele vai estar viajando. Obrigada, Silvinha. Linda você. Obrigado, Thaí, meu amor. Tem muita coisa para falar legal. Tenho certeza que você vai curtir. E não só curtir. A Silvia pode participar aqui, falar coisas que eu tenho certeza que ela tem a contribuir. Ok? Gente, eu queria... falta 5 minutinhos ainda para a gente acabar. Eu queria convidar vocês a de repente, quem sabe, vocês podem... Nós vamos fazer aqui um link do... Ainda não está pronto isso, mas nós vamos fazer isso. Um link de NPS para vocês julgarem, avaliarem, darem sugestões, tá certo? Mostrarem o que vocês querem ver aqui. Nós estamos aqui ávidos para falar sobre comportamento humano de maneira de alto nível, com coisas baseadas em medicina, e que é a formação que eu fiz e a base que eu tenho para trazer aqui para vocês. Medicina, microexpressões e tudo mais. A empresa com mais lastro acadêmico para falar sobre a ciência do comportamento hoje disponível no mercado. Nós não temos nada a ver com aquilo que tem por aí, e eu espero que vocês, a partir desse programa, isso ajude a vocês nos separar dessa massa de gente enganadora que tem por aí. E nós somos ávidos por conhecimento. Caso você fale uma coisa que a gente não conhece, você domine, será um prazer receber você aqui. Vem para cá mesmo, que é bem legal. Ok? Bom, vamos terminar, meu amor? Vamos fazer, então. Eu tenho aqui um teaserzinho da nossa companhia. Eu queria só passar
Nós vamos recomendar livros. O livro é uma coisa que a gente tem aqui nessa casa. Então, a cada aula seria interessante. A gente falou, para essa coisa eu recomendo tal livro. Que tal, Pavani? Vamos fazer esse desafio para nós? Olha, eu vou fazer, então, vou pegar um livro aqui para você. Pega o primeiro de hoje. É a base do nosso trabalho. Boa. Desculpa. Levantar. Não dá para ler aqui, ó. Tá vendo aqui? Não dá. Se você tirar o fundo, acho que dá, hein? Aqui, ó, dá para ver? Aqui? Eu vou tirar o fundo. Não. Vou tirar o fundo, porque tira isso no maior. Deixa você no normal. Vocês vão ver a desgraça que eu estou aqui. Pronto. Não é nada, eu estou no escritório, bobão. Tá lindo. Tá lindo. Vou até melhor. A unidade de conhecimento e consciência. Nossa promessa na nossa empresa é ele oferecer algo muito mais profundo do que a felicidade. Ele oferecer a plenitude e consciência. Esse livro aqui, a Márcia sabe disso, está tudo rabiscado, está tudo destruído aqui o livro. É o livro mais difícil que eu li na minha vida. Eu sou um cara que lê. Difícil, gente. Difícil ler o livro. Difícil. Você lê até a 15ª Não é difícil, ele é desafiante. Não, ele é você gosta de desafio, mas desafio profundo mesmo. Aí você lê. É desgraçado mesmo. Eu já cheguei no começo, você lê até a página 20 e fala assim, fudeu, deixa eu voltar. Vou voltar de novo. O que está acontecendo aqui? Aí, mas eu cheguei até o fim e é o que a gente faz. A gente promete, para quem se envolve conosco, plenitude consciente. E a palavra consciente veio desse livro aqui. Difícil achar esse livro aqui, não é tão fácil, não. E sabe o livro de Jean-Paul Sartre? Também é livro difícil, sabe? Filosofia? Difícil. Tem um biólogo, Edward Wilson, sensacional, um especialista em formiga, para você ter uma ideia do cara. E ele, sensacional esse livro. É a base da Olho de Tigre. A gente fornece um conceito chamado consciência, que veio desse livro aqui. Se você achar esse livro, você vai curtir. Consciência, a lei da consciência, é a última lei do livro. Nós não conseguimos, porque a gente publica no nosso site sumarizações de livros. O que é uma sumarização? É um livro reduzido a 1/3 dele, na opinião, quer dizer, refém do modelo mental do cara que fez a sumarização. Então, ele extrai 2/3 do livro, que ele acha enchimento de linguiça, e publica a sumarização. Tem muitas sumarizações lá no nosso site. Entra lá em conteúdo, biblioteca, tem lá. Esse aqui não deu para reduzir 1/3. Porque qualquer coisa que eu tiro daqui, fudeu, não dá para você entender o resto. É muito punk. Então, um dos livros mais difíceis que eu li na minha vida. Se é para dar uma sugestão, é uma ideia. Livrinho de hoje, modelo mental, o tema foi de hoje. Livrinho de hoje. Quem está aqui, ó? Quem está aqui também? Denise. A Denise é facilitadora master dos treinamentos também. Optou por cuidar mais da Gauss, né, que é a nossa companhia, a outra companhia, mas obrigado, está aqui minha irmã, minha querida irmã. Ela é minha irmã. Ela está aqui porque ela está babando para o irmão. É essa lógica mesmo, não tem o que fazer. Então, tema de hoje, modelo mental, para quem não nos conhece, seja muito bem-vindo. Se inscreva lá no nosso canal do YouTube, acione o sininho para você receber todas as notificações que a gente fizer, tudo que a gente colocar lá, você receber também. Curta, compartilha com os amigos, inimigos, para que ele possa aprender alguma coisa, amantes, seja eu quem for. Ué. E vamos então encerrar. E vamos encerrar, porque está acabando o nosso tempo aqui. E eu espero que esse seja o primeiro programa de muitos programas. Então, anote aí na sua agenda, anote aí, compartilhe isso com todas as pessoas que você conhece. Será um prazer recebê-los aqui toda semana na nossa casa. Então, a gente sempre fala que quem faz parte do Olho de Tigre faz parte da nossa família. Então, vai ser um prazerzaço estar com vocês aqui na nossa casa toda semana. E eu espero vê-los toda semana aqui nos acompanhando muito, muito, muito em breve. Tá bom? Um beijo grande para vocês. Jaime, boa noite, querido. Prazer ter você aqui. E, que a gente tenha toda semana, por favor, mandem aí para nós temas. O que vocês querem que a gente fale? Olha, que legal a interação bacana. Veroca está lá também. Será um prazer estar aqui falando sobre assuntos que a gente não falou. O Jaime, você precisa fazer o treinamento. Você precisa fazer o treinamento nosso, Jaimão. Você não sabe o que nós estamos falando aqui. Ele vai saber.
Anota aí, anotado. Quem não tem, anote aí na sua agenda. Estaremos aqui toda semana. Será um prazer recebê-los, será um prazer tê-los, recebê-los na nossa casa. E espero vê-los em breve. Nos surgiram textos, lives. Falei o que vocês querem que a gente faz. A gente vai terminar sempre botando um teaserzinho institucional da Auditigro, ok? Um abraço, gente. Até terça-feira que vem, 20 horas. Anota aí na sua agenda. Não esquece da gente. Beijo. Tchau.